Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo com 8 sinais que o seu terceiro olho está se abrindo. Vou lembrar você também de apoiar esse canal curtindo, se inscrevendo, bem como acionando o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu recomendo também, antes da gente começar, que você assista 2 vídeos que eu já postei aqui. Um que é uma meditação para ajudar a fortalecer e ativar o nosso terceiro olho. E o outro vídeo que eu falo, não abra o terceiro olho jamais, para algumas pessoas que não estão preparadas ainda para isso. E eu achei bem bacana fazer esse vídeo sobre sinais, porque eu percebi que nesses vídeos, principalmente na meditação, muitas pessoas ficaram na dúvida das coisas que sentiram durante a meditação e questionando, será que meu olho está abrindo? Será que meu terceiro olho está abrindo? Será que eu estou despertando? Será que eu não estou? Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você a se localizar e ver onde você está na jornada. Então o primeiro sinal que o seu terceiro olho está abrindo é quando você começa com um questionamento maior sobre tudo. E não é um questionamento do, por que o governo tá assim? Por que o valor do dólar subiu? Não é este questionamento que eu tô falando. É um questionamento mais profundo. É um questionamento de quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é a minha missão no mundo? Quem é Deus? E também um questionamento de coisas que você vem fazendo no automático e que você para uma hora e fala, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu me alimento dessa forma? Principalmente às vezes a gente começa a abrir para um lugar de por que eu tenho que comer animais para sobreviver? Será que eu preciso mesmo? Você começa a ter esse questionamento sobre a vida, você começa a olhar para tudo e questionar por que eu faço isso? Por que eu faço isso porque realmente eu quero ou porque todo mundo está fazendo? Você começa a se questionar de uma certa forma e isso é um grande sinal que o seu terceiro olho está abrindo. Segundo sinal que o seu terceiro olho está abrindo são as sincronicidades. As sincronicidades, elas sempre existiram, sempre existiu, gente. Os sinais, a vida te dá sinal o tempo todo, só que você tá tão no automático, você tá tão preso na mente que você não percebe. E quando você começa a abrir o seu terceiro olho, você começa a ficar mais ligado nos sinais, sabe? As coisas acontecem, por exemplo, que é muito comum é você às vezes ficar olhando no relógio e toda vez que você olha tá o mesmo horário, 11h11, 4h04, 8h08, 10, sei lá, não importa. Essa sincronicidade que você não percebia e que você começa, a olhar, às vezes você vai olhar uma placa de um carro, tá com aquele número igual, você vai ver a conta do supermercado, tá com o número igual, você começa a observar, você acorda todo dia no mesmo horário, de repente de madrugada, 4h04, sabe? Você olha no relógio, tá assim, ou coisas mesmo que acontecem que você fala, uau, como que isso aconteceu? Essa interligação das pessoas. Quando você começa a perceber isso, que sempre esteve aí, mas você está mais aberto, é sinal que o seu terceiro olho está se abrindo. Terceiro sinal que o seu terceiro olho está se abrindo é extrema sensibilidade a tudo. Você começa a ficar mais sensível, você começa a sentir mais as coisas. Os seus sentidos todos ficam muito aguçados, então você fica com uma sensibilidade maior com o som. Você não consegue, por exemplo, às vezes frequentar ambientes que você frequentava, músicas que você escutava, porque você começa a prestar atenção nas letras e ver, gente, olha a energia disso que eu tô cantando, será que é realmente, isso não tá me prejudicando? Você vai lá pro questionamento do primeiro sinal, você começa a ter essa sensibilidade, você começa a perceber que isso está te fazendo mal, que isso está abaixando a sua energia, você começa a olhar para isso, você tem muita sensibilidade maior com luz, então também, às vezes aquelas cores, você entra às vezes num lugar que tá com aquela cor branca, assim, forte, tudo, você sente aquilo te impacta, você fica impactado com aquilo, você sente as coisas com muito mais facilidade, com muito mais intensidade. E o sentir, ele vai para essa área mesmo de você às vezes ir para um ambiente e sentir a energia da pessoa e sei lá, de repente você tá num lugar e começar a chorar, ou você tá num lugar e você começar a ter, sabe assim, essa empatia maior porque você tá sentindo aquela pessoa e você se conecta mais com os outros, ou às vezes não, você até repulsa o outro porque você tá sentindo demais
aquela baixa vibração do ambiente ou alta vibração. Então, se você tá nesse momento de sentir demais, isso é sinal, sim, que o seu terceiro olho tá abrindo. O quarto sinal, eu nunca tive, gente, mas eu vejo sempre as pessoas relatarem. Eu já vi casos, inclusive, de pessoas que até tiveram realmente feridas que apareceram na testa. Então são coisas físicas, fenômenos físicos que acontecem no corpo. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma pressão no cérebro, um formigamento ou uma pressão aqui nessa região do nosso terceiro olho. Então isso pode ser sim um sinal que o seu terceiro olho está abrindo, mas você tem que tomar cuidado para não, de repente, generalizar, e às vezes você tem um problema crônico mesmo, alguma coisa que, sei lá, né, que realmente você tá doente, ou que você comeu errado, alguma coisa, e ficar viajando e achando que isso é só porque o seu terceiro olho tá abrindo. Então, se for algo, sei lá, que acontece de vez em quando, ou que quando você fez uma meditação isso aconteceu, né, você sentiu um formigamento, você sentiu uma ativação, pode ser sim um sinal, mas observe isso daí, porque eu realmente não lembro de ter tido. Eu lembro de ter tido alguns tipos de formigamento, é claro, mas nada muito forte, tá bom? Mas cada pessoa é uma pessoa. O quinto sinal, que é o que muitas vezes as pessoas acham que abrir o terceiro olho é só isso, é um aumento da nossa intuição. Que aí entra dentro desse aumento da intuição a mediunidade, que pode abrir, dons psíquicos como clarividência, que é enxergar com esse terceiro olho, clareaudiência, que é escutar, ou clarissenciência, que é o sentido de sentir, de saber algo, né, de você ter certeza que algo é daquele jeito, mesmo sem você ver ou escutar. Então, assim, tem vários outros dons psíquicos que as pessoas acham que é só isso, mas a intuição apurada, ela é muito mais que isso. É você estar conectado com tudo. É você ter aquele sentido, né, de você ser guiado. É uma conexão com aqui, ó, coração e o seu terceiro olho. É você, sabe, ter aquela guiança, aquela coisa que você sabe que é por ali, mesmo que a sua mente vire e fale, não, não vai por aí, porque pode dar errado, vem aquele medo, mas a sua intuição te fala que é por ali. A sua intuição sabe. E eu sempre deixo muito claro que abrir o terceiro olho não é somente os dons psíquicos, porque senão as pessoas ficam simplesmente só buscando isso e acham que não estão com o terceiro olho aberto porque elas não desenvolveram uma mediunidade. A mediunidade, você só consegue muitas vezes lapidar ela e abrir ela se você pratica, se você trabalha, se você vai para uma linha, mesmo que seja uma coisa mais holística, uma terapia mais holística, como também alguma religião, alguma coisa que trabalhe essa sua mediunidade. E uma pessoa, ela pode ter um dom psíquico e ela não ter nenhum outro sinal de abertura do terceiro olho, como eu falei para vocês. Ela pode, sei lá, ser um médium inconsciente, que ela não absorve nada, ela não tem nenhum questionamento, mas ela tem esse chakra aberto, mas ela não tem os outros sinais de despertar da consciência, de estar realmente com esse chakra aberto, esse terceiro olho aberto para todas as coisas que esse chakra ele pode proporcionar, principalmente para a gente expandir a nossa consciência. O sexto sinal que o seu terceiro olho está abrindo é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode ser usado como uma desculpa se você for preguiçoso, se você é uma pessoa que vive na escassez, sabe? Que quer uma desculpa para realmente não botar a mão na massa, não trabalhar, sabe? Isso pode ser uma desculpa. Então, observe se isso não é uma coisa recorrente sua e você tá sentindo isso, que é o desapego da matéria. Isso quer dizer, gente, às vezes quando a gente tá começando a abrir o nosso terceiro olho, vem uma revolta, às vezes, muito grande com coisa da matéria. Por que eu ganho dinheiro? Por que eu tô trabalhando desse jeito? Eu quero viver no meio do mato. Eu, inclusive, quando eu comecei, assim, esse processo maior de abertura do meu terceiro olho, eu entrei num processo muito grande, assim, de não conexão com a matéria. Então, tudo que era da matéria, eu não queria, sabe? Eu só queria estudar sobre espiritualidade, eu só queria saber sobre isso, eu queria ficar meditando, sabe? Eu queria só ficar no plano mais espiritual, mais sutil, e não queria trabalhar na matéria. Então, assim, trabalhar pra mim virou um peso, sabe? Pra que eu tô trabalhando? Pra que eu tô fazendo dinheiro, sabe? Se eu posso viver com menos? Ou pra que eu pinto minha unha, sabe? Veio todo aquele questionamento da primeira parte, se eu posso ficar sem nada. Pra que eu faço isso pros outros? Então eu não quero mais.
ou se não, a própria alimentação, que eu já era vegetariana e vegana, eu comecei a fazer jejum, porque nem comida eu queria, sabe? Então começa um desapego tão grande da matéria, você quer viver no meio do mato, você não quer mais essa vida. Isso pode ser sim um grande sinal de que o seu terceiro olho está abrindo. E é claro que você pode ter tudo isso antes, né, por causa daquilo que eu falei. Você às vezes tem crenças, você tem uma escassez, você tem medo. Então observe se isso não vai ser uma desculpa para você falar que seu terceiro olho está abrindo quando alguém te cobrar e falar: por que você não está trabalhando? Por que você não está fazendo nada? Então preste atenção, isso é um momento que você tem, porque depois você vê, você volta para esse corpo e você lembra que você está aqui na Terra, que você precisa cumprir com algumas coisas, alguns acordos que tem aqui na Terra, principalmente para você viver. E claro, tirando que não tem nada demais você viver com menos, não tem nada demais você viver no meio do mato, porque realmente para mim continua sendo o meu sonho. O 7º sinal que o seu terceiro olho está abrindo é um aumento muito grande de sonhos lúcidos. Sabe? Ou sonhos lúcidos, ou sonhos muito vivos, sabe? Que você começa a enxergar muito mais, lembrar dos seus sonhos, os sonhos serem muito fortes, às vezes com mensagens, às vezes até você sonha com mentores espirituais, com anjos, com seres que você não sabe explicar, mas as coisas começam a ficar muito mais intensas. Às vezes a gente tá num período assim de não conseguir lembrar de sonhos nada e de repente você começa a ter mais clareza, porque isso é sinal que a nossa glândula pineal está bem ativa. Quando ela está bem ativa, os nossos sonhos eles ficam muito vivos e lúcidos. Então, se isso está acontecendo nesse momento seu, que algo diferente, porque tem pessoas que sempre tiveram sonhos lúcidos, às vezes tem realmente uma abertura maior, já tem uma abertura do terceiro olho, mas ficou mais intenso agora. Ou se você não tinha nenhum sonho, não lembrava, e de repente do nada você começa a ter muito mais sonhos, premonições que você não sabe se é ou se não é, e você começa a questionar isso. Então os sonhos eles também dizem muito o quanto nosso terceiro olho está mais aberto. E o último sinal que, se você estiver sentindo isso, é porque o seu terceiro olho está realmente muito aberto, porque nem todo mundo consegue chegar nesse estágio, nem todo mundo está aberto, com o terceiro olho tão aberto para sentir isso, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade está ligado com você perceber que tudo está interligado, que eu não estou separado de você e nem você de mim, que eu não estou separado da natureza, que eu não estou separado dos animais. Então quando a gente chega às vezes nesse estágio de abrir o nosso terceiro olho para esse momento, para esse sinal, às vezes a gente fecha. Porque é muito fácil a gente ficar na vida reclamando do outro, pondo a culpa dos nossos pais, falando que Deus está punindo você, falando que o mundo, que o governo, que os políticos. Eu não estou dizendo que não existe pessoas ruins no mundo, que as pessoas não estejam talvez fazendo mal pra gente, mas o que eu estou dizendo é que nós somos responsáveis, autorresponsáveis pelo que vibramos. E onde nós estamos hoje está muito ligado com isso, porque o que a gente vibra, a gente atrai. Você é autorresponsável por isso. Em mudar, em fazer as escolhas corretas para sua vida, mesmo que você não saiba ainda o que é correto. A gente nunca sabe às vezes o que é melhor pra gente. Às vezes a gente tá num emprego que a gente não quer mais aquele emprego e a gente tá de mau humor, faz tudo errado, não quer mais saber daquilo, e aí a gente é mandado embora e a gente culpa o chefe, né? Xinga ele, dizendo: nossa, aquele cara que não sei o que, agora eu fiquei desempregado. Mas você não queria aquilo, você já estava vibrando que você não estava feliz ali. E aquela pessoa só foi um instrumento para te mostrar isso. Então você vê que você teve autorresponsabilidade em ter vibrado e estar ali, escolhido estar ali mesmo não gostando. E você poderia ter escolhido sair antes, mas muitas vezes a gente está tão viciado que a gente prefere acusar o outro. De novo, não estou dizendo que não existe pessoas ruins no mundo, mas aí é problema da vibração delas. O problema é se a gente gosta de se conectar com essas pessoas, porque quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente percebe que a gente faz o nosso mundo, a gente se conecta com as pessoas certas. A gente emana a vibração para atrair as pessoas certas e aí a gente faz o nosso mundo. E a gente só consegue fazer o nosso mundo quando a gente começa a perceber que nós somos autorresponsáveis por tudo o que a gente escolhe, por onde nós estamos. Se a gente está infeliz, é a nossa escolha mudar.
é fazer diferente, é tentar, é testar outras coisas. Então a autorresponsabilidade é algo que move muitas coisas, porque você tem que sair da zona de conforto, daquela facilidade de você acusar fora e não fazer nada da sua vida, não modificar a sua vida. Quando você tá com essa percepção de que você é autorresponsável, que você não pode machucar o outro, porque você vai estar se machucando. Você machuca a natureza, você está se machucando. Se você machuca a si mesmo, você está machucando o outro. Então, se você está nesse momento de autorresponsabilidade sobre a sua felicidade, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e que tudo está conectado, que todos nós somos um, isso quer dizer que seu chakra, que seu terceiro olho está super aberto. E por isso que eu falo que às vezes os dons psíquicos, às vezes a pessoa abre, mas ela não tem essa noção de autorresponsabilidade. E aquele dom psíquico às vezes é uma coisa superficial, entende? O que mais a gente quer é tomar essa autorresponsabilidade pra gente fazer um mundo melhor. Pra gente perceber que o outro é a gente e a gente parar de machucar o outro, de querer guerra com o outro. Porque a partir do momento que a gente para com a guerra dentro da gente, a gente para fora, a gente escolhe diferente e a gente muda o mundo. Eu sei que é um trabalho de formiguinha e eu sei que ainda tem muito chão pela frente, mas a gente está nesse caminho. Depois me conta aqui nos comentários quais sinais que você já sentiu, tá sentindo, já passou, qual que você não sente ainda ou algum outro sinal que você sente para que eu possa também até fazer outros vídeos, alguma coisa assim, explicando melhor. E uma dica, não queira chegar onde você não está. Tá tudo bem você não sentir algum dos sinais e não fantasiar que você tá tendo isso ou criar ilusões que você tá tendo aquilo. Porque isso só vai prejudicar o seu trabalho, porque isso só vai prejudicar o seu processo, porque vai ser mental, sabe? Você sabe que tem que fazer isso, mas você não sente isso. E não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, porque a gente tá aqui exatamente para isso, para aprender, para um acolher o outro, para um ajudar o outro a despertar e a gente poder fazer esse mundo melhor, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.